Vou falar um pouco sobre bancos de dados orientados a grafos. Especificamente, vou trazer o Neo4j como case, mas basicamente o que eu vou falar aqui se aplica a outros bancos de dados também. A ideia é trazer um overview. Vou fazer uma pequena demo no final para tentar trazer você do mundo relacional pro mundo grafo, e a gente vai fazer uma demo aí pegando um dataset do SQL Server, pode ser no Postgres também, e trazer para o Neo4j, remodelando isso. Então a gente uma parte que o pessoal sempre me pedia, né? Como que a gente pode modelar dados de bancos de dados relacionais para grafos. Espero que dê tempo de passar aí para vocês. Bom, eu sou o Jonathan, né? Atualmente eu sou MVP da Microsoft na categoria de desenvolvimento, né? Na categoria de Visual Studio. Então, eu não sou DBA de formação, não sou uma pessoa que trabalha ativamente com dados e sim com aplicação, né? Eu sou arquiteto de formação, né? Mas estou no mundo NoSQL aí há pelo menos 5 anos. Sou MVP da Neo4j, sou Ambassador e Top 50 Certified. Também sou evangelista da MongoDB, Advocate. Criei o blog Código Simples, onde eu coloco minhas coisas lá, inclusive o material dessa talk, código-fonte e afins. Sou professor na Unicamp, né, dou aula na pós-graduação de bancos de dados lá, e também sou tech lead na Vortex. E, inclusive, estamos com vagas para pessoas no mundo de tecnologia aí, então desenvolvedores, DevOps e suporte, segurança e por aí vai. Bom, primeiro, o que é um grafo? Tá? Se você digitar graph, né, em inglês e colocar no Google Tradutor graph, ele vai traduzir para gráfico, né? Então em inglês graph tem um duplo significado que pode ser grafo ou gráfico. Então isso é o primeiro ponto. Quando você graph pode ser isso. Então se você digitar graph, é isso. Mas não, o que a gente quer falar sobre Graph Databases é sobre grafo, de teoria dos grafos, tá? Teoria dos grafos é um campo da computação, né, que fala sobre como arestas e vértices formam caminhos e é bem aplicado, vindo da matemática, aplicado na computação, o conceito de teoria dos grafos. Mas, foda-se, não é isso que eu vou falar aqui hoje especificamente. É só para vocês saberem de onde vem o conceito de banco de dados orientado a grafos. A gente vem de teoria dos grafos, né? Inclusive GPS usa grafo para calcular a rota através de um algoritmo de Dijkstra, que é um algoritmo muito utilizado na teoria dos grafos. Bom, então o grafo, né, ele é uma representação aqui dentro para a gente, quando a gente já está falando de banco de dados, ele é uma maneira de representar um dado e nada mais. Essa maneira de representar esse dado que muda tudo, porque a representação ela influencia, nesse caso aqui, tá? Quando a gente fala de bancos de dados orientados a grafos, principalmente os nativos, e aí eu chego mais para frente, eu vou explicar um pouco disso. O banco de dados ele salva o dado em modo grafo, tá? Isso para ele tem uma ele não é igual um banco de dados
SQL ou relacional que prepara o banco para ser uma tabela e salva aquilo como uma tabela, né? O dado ele é inserido como um grafo no disco, tá? Isso é persistido em disco e não só trazido em memória, e aí sim traz-se uma representação do que seria um grafo, tá? Como bancos de dados orientados a grafos não nativos. Existem Graph Tables no SQL Server, Graph Lookup no MongoDB, Graph sei lá o que em outro banco, que são bancos que salvam no disco de alguma outra maneira, relacional ou documento, tabular, e aí trazem para a memória e aí fazem a representação do que seria um grafo e trazem para a gente. Isso é um dos primeiros pontos importantes que a gente tem que citar. Mas beleza. A principal maneira que a gente pode trazer, né? Os bancos de dados orientados a grafos são bancos de dados orientados a relacionamentos. E por isso eles se propõem, e isso pode parecer loucura, né? Mas o banco de dados orientado a grafos, ele se propõe a cuidar de relacionamentos de uma maneira muito mais performática do que bancos de dados relacionais. Por quê? Porque o banco de dados relacional, ele cria tabelas e faz essas relações através de chaves estrangeiras, né? E você faz essa extração desse dado através dos joins. E as tabelas, elas são independentes entre si, né? O relacionamento, ele acontece no tempo de execução, na hora que você escreve a query e traz aquele dado. O banco de dados orientado a grafo, ele não faz isso, ele salva o relacionamento no disco como se aquilo pertencesse ao próprio banco de dados, aquilo faz parte do banco, e é persistido em banco, e aquele relacionamento, ele não é implícito, ele é explícito, né? Aqui a gente tem uma representação à esquerda do que seria um modelo relacional, né? Eu tenho uma tabela pessoa, uma tabela person, pessoa amigo, né? E uma tabela amigo, né? Então eu tenho um N para N aqui, talvez, uma aplicação de terceira forma normal, baseado em conceitos de álgebra relacional. E aqui do lado direito eu tenho um pouco mais sobre grafo, que é um nó está relacionado a outros nós e pronto. Esse relacionamento, ele é físico, tá? Então, a representação é muito mais clara e óbvia quando eu olho para uma representação de grafo. Do mesmo jeito que eu desenho num whiteboard e faço as minhas conexões, estilo rede social, o meu modelo de grafo, ele é aplicado assim também no banco, tá? Isso facilita bastante na hora da gente construir os modelos de grafos. Então, reforçando o que eu disse, né? As conexões entre os dados são o que elas efetivamente são, né? Então, eu tenho redes de pessoas, redes de transação, redes de conhecimento. Quando eu tenho relacionamento, eu crio nichos, redes, né? E essas relações, essa rede que eu crio através de relacionamento, porque se eu não tenho relacionamento, eu não tenho uma rede, isso é a representação
tanto teórica quanto prática de um grafo. Beleza. Aqui no Neo4j, né, o nome das coisas eles acabam se misturando um pouco e é bom a gente trazer esses conceitos para na hora da nossa demo ficar claro, né? Então, os nós são os registros, as labels são os grupos de nós e os relacionamentos são as conexões entre os nós. E o que isso significa, né? Parece aquela propaganda, aquele comercial. Os banhistas são como os pedestres e as jet skis são como os automóveis. Não é nada disso. Quando a gente está falando de nó no Neo4j, a gente está falando do registro. Sem que ter um registro na tabela, eu tenho um nó no Neo4j. O grupo de nós, que num banco de dados relacional se chama tabela, no MongoDB se chama collection, no Neo4j se chama label. E os relacionamentos são as conexões entre os nós. Então, aquela minha foreign key, que é virtual num banco de dados relacional, no meu banco de dados grafo, ela é física a nível de disco, né? Então, eu chamo isso de relacionamento. E dentro dos nós ou dos relacionamentos, eu possuo propriedades. E aí são, digamos assim, os campos que eu posso colocar debaixo de um relacionamento de um nó. Então, o nó, ele pode ter um nó pessoa, ele pode ter nome, pode ter idade, pode ter sexo, pode ter propriedades infinitas, e esses campos que eu vou atribuindo aos nós ou relacionamentos, eu chamo de propriedades. Beleza. Por que o Neo4j trouxe esse conceito aqui de grafo, de modelagem em grafo? Por que ele é o mais utilizado no mundo e grandes empresas utilizam para resolver vários problemas do nosso dia a dia? Inclusive, eu vou falar sobre algumas aplicabilidades do Neo4j. Mas, primeiro, o Neo4j acabou surfando na onda ali dos lançamentos de bancos de dados NoSQL entre os anos ali de 2008, 2009. Foi quando meio que deu um boom dos bancos de dados NoSQLs. Aí saiu o MongoDB, saiu Cassandra até um pouco antes, Bigtable, e aí o Neo4j acabou lançando esse modelo. Ele é o pioneiro, é o primeiro que vem instituindo esse modelo, justamente para resolver o problema de relacionamento do banco de dados relacionais, e eu vou te falar como e quando isso acontece, porque eu conheci o Neo4j através de um problema com o banco de dados relacional. Então, ele é o mais utilizado no mundo. Existem versões open source e versão enterprise, um modelo muito parecido com o MongoDB. Você paga uma licença, ganha suporte e algumas coisas mais a nível enterprise, como backup quente, clusterização e coisas do tipo. Então, falando aqui do Neo4j, né, que ele trouxe esse conceito de modelagem de grafo, o nosso banco funcionaria mais ou menos dessa maneira aqui, né? Eu tenho dois nós persons aqui, então eu tenho o nome, Dan, Born, May, Twitter, @Dan, né? Então eu tenho o meu nó, pessoa, então ele tem um tipo, esse nó tem um tipo, e ele é pessoa, ele pertence a label person, e ele tem essas propriedades: Dan, name, born, Twitter, e ele está relacionado a outra pessoa, outro nó, cujo as propriedades, o nome é N e born 5 de dezembro, e ele possui dois relacionamentos, um married to e lives with, ou seja, o meu nó Dan é casado com Ana e mora com a Ana.
E ainda existe um terceiro nó aqui de uma outra label, que é a label car, e esse nó possui propriedades exclusivas dele, então marca Volvo, modelo V70, latitude, longitude, isso provavelmente deve ser última localização, a localização da garagem, coisa assim do tipo. E a Ana possui um relacionamento com o carro de owns, ou seja, a Ana é dona do carro. E o Dan, ele possui um outro relacionamento que é drives, ou seja, o Dan dirige esse carro e ainda esse relacionamento aqui possui uma propriedade desde janeiro de 2011. Ou seja, a Ana é dona do carro, mas não necessariamente ela dirige, e o Dan, ele dirige o carro, mas não é dono. Então, eu tenho explicitamente esses atributos entre nós e relacionamentos aqui representado no meu modelo grafo. E quando a gente for ali para a aplicação, eu mostrar o Neo4j rodando para vocês, vocês vão ver que é exatamente da mesma maneira. Então, reforçando, né? Por que o modelo de grafo ele é tão rico? Porque o que você desenharia numa lousa branca é exatamente a maneira que você vai lá e insere no banco, né? A representatividade disso é máxima. Você não precisa fazer nenhuma conversão mental ou de modelo para pegar um grafo de um quadro branco para um grafo no banco de dados. Beleza, algumas propriedades mais técnicas do Neo4j, né? Então, e derruba alguns mitos sobre os bancos de dados, né? Então, ele possui adjacência indexada. Então, o que significa isso? Significa que ele, no momento que você cria um registro ali dentro, ele já adiciona aquilo dentro de um disco. É lógico que ele passa por um processo não igual, mas parecido, de um oplog, e depois isso salvo, de fato. Mas o que isso traz junto com esse quadro número 2, que é um fundamento, né, a ACID. O Neo4j, ele é transacional, tá? O Neo4j inclusive foi o primeiro banco de dados NoSQL a trazer transações atômicas. Por quê? Porque se você não tem consistência forte dentro de um grafo, você pode quebrar toda uma árvore, né, e transformar o seu banco inconsistente ao nível dele não funcionar. Então, o banco de dados Neo4j, ele salva através de uma transação atômica para garantir consistência de dados. Então, esse é um primeiro paradigma que a gente traz aí dos NoSQLs de Base versus ACID, né? Ele tem cluster, né? Então, aí você tem uma consistência casual dentro desses clusters. Isso é mais uma versão Enterprise. Você tem drivers para... Cara, é absurdo a quantidade de linguagens e frameworks que o Neo4j suporta, tanto oficialmente quanto pela comunidade. Então, tem basicamente... Não existe uma linguagem que eu veja que é mais popular de mercado que não tenha driver nativo para o Neo4j, tá? Apesar que o Neo4j, ele expõe uma API REST ou GraphQL, você escolhe, e você pode
fazer o gerenciamento do Neo4j através dessa API, tá? Então você pode fazer um post para o Neo4j para inserir ou remover dados. Então você tem uma engine de graph muito parruda, cheia de bibliotecas para data analytics, para uma porrada de cases de mercado. Você tem um motor de busca muito parrudo, e ele é construído em cima do Apache Lucene, né, que para mim é uma das melhores coisas que existem na computação moderna. Assim, eu acho que o Apache Lucene ele revolucionou os sistemas de busca de baixo nível, e uma porrada de bancos de dados utilizam o Lucene por debaixo dos panos, tá? Então, quem não conhece Apache Lucene, procure saber o que é isso. Você vai até entender um pouco melhor sobre buscas e índices, como que isso funciona. E aí ele também possui algumas otimizações de hardwares, GPUs e coisas assim do tipo. Beleza. Então, só reforçando, você tem duas maneiras de representar o dado, né? Então você pode representar o dado de uma maneira relacional. E para que você usa bancos de dados relacional, então? Já que eu acabei de falar que o Neo4j resolve o problema do banco de dados relacional. Não estou falando que joga o relacional fora e use só Neo4j. Vamos lá nas distinções, né? Banco de dados relacional é muito bom para estruturas de dados bem conhecidas e que não mudam com frequência. Né? Se você tem seu banquinho ali, tá as tabelinhas, aquilo não muda, aquilo não cresce, ou cresce pouco e muda pouco, né? E você tem baixos, você usa as tabelas de uma maneira mais apartada, poucos joins, né? 2, 3 joins de maneiras não circulares, né? O que é um join circular? É a tabela fazer join com ela mesma. Então, se você não usa isso, beleza, banco de dados relacional é ótimo para você. Você vai tirar relatório, fazer essas coisas, fazer o RP lá e assim, vai em frente, use o banco de dados relacional, você vai ser muito feliz e vai evitar um tantão de dor de cabeça. Agora, se você tem bancos de dados que são altamente relacionados e esses dados são altamente correlacionados entre si, você tem joins circulares, né, de uma tabela fazendo join com ela mesma. Você tem uma estrutura que cada hora muda, recebe tabelas de diferentes tipos, de relacionamentos, às vezes, mais complexos, que você tem o ganho do NoSQL, que é ter uma estrutura schemaless, né? Você não precisa criar a estrutura antes de inserir o dado. O Neo4j, ele é schemaless, por isso ele é classificado como um NoSQL, tá? É muito mais por ele, não é por ele não ser relacional, porque o banco de dados Neo4j é relacional. Ele é não estruturado, tá? Então, o banco de dados orientado a grafos, nesse cenário aqui, pode salvar o seu negócio, assim como já salvou o meu. Beleza, assim como o Cassandra, Mongo, que possui linguagens específicas, o Neo4j também possui a Cypher Query, né, que é uma query que tenta declarar ali de uma maneira representativa, baseado em ASCII art, né, então, ou seja, parênteses, chaves e colchetes, a maneira de se fazer uma query, mas ele tenta representar
exatamente o nó e o relacionamento para escrever pouco e fazer muito. Então, as queries de Neo4j, elas são, na minha opinião, um pouco complexas, mas você escreve muito pouco. Com 2, 3 linhas, você faz uma query absurda que você precisaria de 10 ou 15 para fazer a mesma query dentro de um SQL, por exemplo. Inclusive, vou trazer esse exemplo. Então, a Cypher Query, ela é uma linguagem expressiva, né? Então, você tem o match, que é o comando de busca, o 2 pontos person, que é a sua label, a property aqui, name, then, marriage to, então, o relacionamento, o tipo do relacionamento, e o expose aqui seria uma variável que você pode declarar. Então, isso seria uma query em Neo4j. Bom, beleza. Hoje o meu tempo é curto, né? Então eu não tenho muito tempo, mas eu ajudei na verdade, eu traduzi esse e-book da Neo4j, é um e-book oficial, que é o Guia Definitivo de Bancos de Dados Orientado a Grafos para desenvolvedores de bancos de dados relacionais. Esse e-book ele é em inglês e ele trazia uma versão mais antiga do Neo4j como exemplo. Eu traduzi e atualizei esse e-book para português e fiz uma parceria, né, obviamente, com a Neo4j de disponibilizar esse e-book lá no site da Neo4j gratuito para todo mundo. Então, bit.ly pt ebook Neo4j, você vai entrar lá para baixar o e-book e agora eu vou tentar fazer na prática o resumo do resumo desse e-book, porque esse e-book já é super resumido, tá? Então, o que eu vou usar como use case? Todo mundo é muito grande, mas a maioria das pessoas que começaram a usar o SQL, banco de dados relacionais, viram como exemplo aquele banco chamado Northwind, né? Que é aquele banco que fala sobre uma loja, né? Que é meio que um grande supermercado, um Walmart, digamos assim, que vende uma cara de supermercado, mas vende um pouco de tudo, né? Então, você tem nesse dataset a tabela de pessoas, de pedidos, os itens do pedido. É bem carinha de e-commerce, né? E esse banco ele é usado em ampla escala para fazer tutoriais de bancos de dados relacionais e eu vou usar ele para fazer com o banco de dados orientado a grafo, né? Esse aqui é o meu modelo ER, né? O modelo entidade de relacionamento dos meus do meu banco Northwind, né? Então eu tenho a tabela de suppliers, que são os fornecedores, produtos, e aí eu tenho a categoria do produto, eu tenho o pedido, eu tenho o cliente, eu tenho o detalhe do pedido, que é o produto e o preço e a quantidade, e eu tenho também aqui a tabela de funcionários, que é quem fez a venda, e por aí vai, né? É um modelo bem carinha de supermercado. Vocês já conseguem perceber que até o modelo ER, né, o diagrama aqui de tabelas do banco de dados relacional, ele já tem uma carinha de grafo, né? Só que ele tá bonitinho ali em tabela. Mas a gente consegue ver exatamente as relações entre tabelas e agora a gente vai conseguir fazer isso num modelo um pouco mais de grafo e sinceramente, faz muito mais sentido. Bom, esse dataset é muito grande para fazer uma demo, então a gente vai reduzir, a gente vai falar só de pedidos
e produtos e fornecedores, tá? Então, eu não vou falar nem de funcionários aqui nessa demo, mas eu vou... no meu repositório que eu criei no GitHub, tem toda a informação para você reproduzir esse demo completo aí na sua casa, tá bom? Então, GraphDB versus SQL Server, né? Então, uma tabela é um nó, aliás, uma linha é um nó, uma tabela é uma label e um join ou foreign key é um relacionamento. Só reforçando. Então, trazendo do SQL Server para cá. E eu criei aqui, então, orders, a tabela orders do SQL chama order no Neo4j, produto, eu tirei os plurais aqui, digamos assim. E os meus relacionamentos, os joins, as minhas foreign keys, né, essas foreign keys aqui, são agora relacionamentos dentro do meu Neo4j. Então, suppliers e produtos têm um relacionamento chamado supplies. Produto e categoria chama part of. Employees and orders agora é sold, né? Por quê? Vendeu. Então, um funcionário vendeu um pedido. Então, um fornecedor fornece um produto. É declarativo. Funcionaria mais ou menos dessa maneira aqui, né? Então, se eu pegar aquelas tabelas lá e reordenar em modo grafo, né? Então, eu tenho o employee, quando ele faz um relacionamento dele para ele mesmo, significa que um funcionário reporta para outro, né? Então, eu tenho uma cadeia, uma hierarquia aqui até de funcionários, que isso, nesse meu banco Northwind, ia causar um custo de performance absurdo, né? Esse join circular é um custo infinito para um SQL Server. Eu tenho meu pedido, então, e eu tenho meu produto, e eu tenho a categoria do produto e o fornecedor do produto. Beleza. Vamos seguir aqui para eu conseguir fazer a demo. Isso aqui vai ficar disponível para você entender um pouco mais como foi feito, tá? Aqui no meu GitHub, Joe Marolo /Neo4j-Northwind, você tem o código-fonte completo dessa demo, tá? Que eu não vou mostrar tudo aqui agora. E no meu blog, códigosimples.net, eu vou subir o post subindo esses slides e tudo mais. Então, não fique preocupado. Não precisa reproduzir em casa. Só tenta entender a lógica para você depois conseguir reproduzir em casa. Bom, beleza. Primeira coisa, eu instalei o meu Neo4j desktop aqui. Então, criei minha pastinha do meu projeto. O Neo4j desktop, ele é meio que um gerenciador de bancos de Neo4j, tipo um SQL, um Data Management Studio, ou para um dbeaver, menos que um dbeaver, porque ele é uma abstração de bancos. Ainda dentro do banco eu ainda tenho onde eu faço as queries. Aqui é só para gerenciar os bancos mesmo. Então eu vou criar um banco aqui chamado NoSQLBR e vou criar aqui o meu banco. Estou criando na versão 3.5, que é a última versão antes dessa 4 que saiu. Eu ainda vou fazer da 3 para 4, mas ainda existe uma quebra que eu preciso explicar coisas exclusivas da 4. Então, da 3 para trás, fique à vontade. Não muda muito, mas eu precisaria entrar em alguns conceitos exclusivos do Neo4j para explicar. E aqui eu criei meu banco. E pronto, eu estou no meu banco conectado ao meu servidor de Neo4j. O comando que a gente vai utilizar é esse aqui, play Northwind Graph. Se você quer saber uma introdução ao Neo4j,
exclusivamente como utilizar e tudo mais. Lá no meu blog também tem introduções ainda mais introdutórias, principalmente como realizar queries aqui no Neo4j. Você pode digitar aqui é onde você escreve suas queries, ou você pode vir aqui no Play Guide e avançar aqui até o final. Ele vai dar um Northwind Graph aqui. Você pode clicar aqui, Play Northwind Graph. E aí ele vai rodar aqui para você de uma maneira de tutorial, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer, importar o banco, né? Então, qual que é o meu dataset? Vamos voltar lá para o SQL. Eu tenho o meu banco Northwind aqui, certo? Tenho exatamente aquele modelo ER que eu mostrei aqui para vocês. Eu tenho as minhas tabelas, tenho a tabela de pedido, os pedidos aqui. Então, é aquele modelo Northwind que a gente já conhece. Inclusive, quem não conhece, eu coloquei lá no meu GitHub também como que importa por SQL Server, tá, gente? Para você replicar exatamente o que eu estou fazendo. Você vai chamar um load CSV, que é uma maneira de fazer load de arquivos, tá? Então, aqui eu estou baixando o arquivo através de uma URL, mas poderia estar dentro do servidor. Vou criar os produtos, então ele criou aqui o meu label de produto, não tenho relacionamentos ainda. Vou criar as categorias de produto e vou criar os meus suppliers aqui também. Então, acabei de criar minhas 3 labels aqui, categoria, produto e supplier, e já adicionando os nós, né? Então, se eu clicar aqui em supplier, ele mostra para mim os nós, ele mostra aqui nós para mim dos meus fornecedores, tá bom? Eu posso dar um clique aqui para expandir os relacionamentos, mas eu não tenho relacionamentos ainda, né? Então, eu preciso criar os relacionamentos, porque até agora são só nós jogados aqui. Inclusive, eu posso configurar tamanho desse nó, cor, aqui se vai ser o ID, o país, nome e por aí vai. Beleza. Vou criar 3 índices. Índice no Neo4j funciona igualzinho um banco de dados relacional. Vou criar um índice, pode ser composto, único, dentro de uma tabela, indexando um campo, tá? E aqui eu preciso criar os meus relacionamentos, né? Então eu tenho onde eu crio os meus relacionamentos. Então, eu estou dando um match, where e um create. Estou criando o relacionamento part of, né? Então, que é do produto para a categoria. E vou criar aqui do supplier, né? Então, que é exatamente do produto para o supplier. E o supplier tem uma relação com o produto. Ela é direcionada, tá? Então, não é o produto que é supplies por supplier. É supplier que supplies produto. Isso é importante. E aí, eles já estão relacionados, né? Eu já criei relacionamento, eu posso voltar aqui, ó. Eu tenho meus suppliers. Agora eu posso dar 2 cliques, ele vai trazer aqui, ó, os produtos. Então, eu posso colocar, ó, aqui, ó. Esse supplier fornece esses 3 produtos. E, consequentemente, esse produto pertence a uma categoria. Ó. Então, esse fornecedor fornece 3 produtos de uma mesma categoria. E por aí vai. Eu posso pegar, ó, categoria
comidas do mar, ó, seafood. E aí eu tenho vários produtos de vários fornecedores dentro da categoria de suppliers, tá? Exatamente do jeito que a gente desenha no quadro branco, tá? Então, beleza. Eu tenho meus suppliers, agora eu posso ainda, por exemplo, vamos supor que eu quero listar a categoria do produto de cada fornecedor. Como que eu faria isso no SQL Server, né? Eu tenho um select distinct from suppliers, join produtos, join categories, e eu tenho aqui as categorias de cada fornecedor, né? Então, vamos voltar aqui no Neo4j. Match supplier, supplier produto, categoria return. A query muito mais simples, eu acabei de trazer aqui, ó. Cada fornecedor com cada categoria. Aí eu posso, Bigfoot Breweries. Eu posso vir aqui, olha lá, Where Company Bigfoot Breweries, categoria Beverages. E aqui, Beverage. Então, a mesma query no Neo4j, duas linhazinhas, muito mais declarativo versus esses joins. Eu ainda poderia fazer queries do tipo quem são os fornecedores da categoria Produce, né? Que é uma categoria de itens de fazenda orgânicos, né? É o nome de uma categoria. Então, os fornecedores dessa categoria são esse. Ou seja, uma linhazinha aqui, né? Para fazer isso no SQL, eu precisaria pegar aqui e fazer um where pela categoria Produce. São esses fornecedores. Eu ainda também, agora, preciso importar os clientes, né? Vamos importar os clientes e vamos importar os pedidos e vamos criar um índice aqui também em pedido e em cliente. E vou relacionar o pedido com o cliente. E ainda vou importar os detalhes dos pedidos. Vai vendo que ele vai criando aqui os labels, os relacionamentos, as minhas property keys, né, as propriedades, tudo aqui para mim, ó. Então eu tenho 1000 nós, 1035 nós, 3139 relacionamentos. Vamos supor que eu quero criar uma query que retorne quanto cada cliente pediu. A query no Neo4j. Duas linhazinhas, que é só o return, né, o select, mas 3 linhazinhas. No SQL seria esse joinzão aqui, ó. Eu tenho ainda aqui o Hari Kumar pediu 72 produtos. Então eu posso vir aqui eu estou fazendo um group by e uma soma que por muitos é considerado uma query super simples no SQL. 72. Aqui, meu Neo4j trouxe o mesmo resultado. Tá? Você ainda pode importar mais coisas aqui para ver hierarquia de funcionário. Você consegue ver qual funcionário vendeu mais, até simular alguns tipos de relatórios no Neo4j. Só basta continuar seguindo a minha demo aqui no GitHub, tá? Inclusive, deixa eu clicar aqui para abrir. Ó. Neo4j, Northwind. Aqui eu explico mais ou menos qual é o conceito. Os comandos que você precisa executar.
se você precisa a fonte original, usando a versão antiga do Neo4j, a versão 2, a que eu estou fazendo é a versão 3. Lembrando que a 4 foi lançada há pouco tempo, tá? Então a gente não está falando de uma versão muito antiga. Aqui eu tenho os arquivos, ó. Como que você... O comando Northwind SQL. Então, se você baixar esse SQL, rodar no SQL Server, ele importa o banco para você. Aqui eu tenho os arquivos de diagramas, e aqui eu tenho o CSV que você vai usar nessa query. Aqui no import csv.cipher existem todos os comandos que você precisa executar no Neo4j para importar. Só rodar isso aqui, você vai importar o mesmo banco que o meu. E se você quiser, tem o graphdb.zip, que é o meu banco de dados do Neo4j já zipado. Então, se você dizipar isso aqui e rodar, já está o banco prontinho, tá? O dump dele aqui. Bom, para finalizar, né, os casos de usos do Neo4j. Recomendação, fraud detection, preço, né? Aplicações IoT, você pode usar para real-time transactions, né? Para tirar análises avançadas, né? De modelos de risco, aplicação em machine learning, inteligência artificial, sistemas de recomendação avançados. Você também pode, para fazer gerenciamento de supply chain, gerenciamento de rede, gerenciamento de acesso. Então, tem vários casos que você pode aplicar o Neo4j, desde que seus dados estejam altamente relacionados, né? Então, você vai conseguir tirar grande proveito. Você tem mais de 50 algoritmos prontos para usar no Neo4j, né? Então, shortest path, centralidade, aproximação, PageRank, vários de detecção de comunidade, link prediction, Atomic Radar, que é um algoritmo super famoso, Jacar, né, que é de similaridade. Isso já vem pronto, esses algoritmos, para você usar no Neo4j. Isso é uma mão na roda. Então, Neo4j roda também as services numa nuvem chamada Neo4j Aura, muito parecido com o Atlas do MongoDB. Então, você paga ali por hora. Possui todos os benefícios da nuvem. Você pode fazer modelo pré-pago, iniciar, escalar e tudo mais. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Os slides vão estar no meu blog daqui a alguns dias, códigosimples.net. Me acompanhe no LinkedIn, que eu posto por lá também, no Twitter. Vai ser um prazer falar com vocês mais avançado sobre Neo4j. O tempo é curto, não dá para cobrir a fundo, mas vai ser um prazer falar com vocês, tá bom? Bom, no mais, é isso. De modo geral, finalizei. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu ver aqui. Alessandro Matheus Matias, nesse caso teremos sempre que saber o nome desses relacionamentos? Não. Você pode fazer me busque o relacionamento desse nó para aquele nó, desde que seja qualquer relacionamento. Então, você não precisa explicitar o relacionamento, meio que fosse um asterisco. Então, você pode dar um select asterisco até no relacionamento, trazer qualquer relacionamento que aquele nó tenha com aquele outro. Não precisa ser explícito. Tá bom? Alguém mais? Acho que é isso.